Fomos até um shopping saber como anda a relação do consumidor com o código. Você conhece esse livrinho? Conheço, mas profundamente não. Nunca parou para ler, Não, nunca parei para ler. mas já precisou dele? Já, com certeza. Comércio do Rio, a gente já precisa. Todo mundo sempre precisa pelo menos uma vez, né? A senhora acredita que os consumidores deveriam ter mais curiosidade de pegar, folhear, se informar? Com certeza. Se você tem conhecimento, você não vai ser passada para trás. É isso mesmo. E não seria necessário ir longe para ter acesso ao documento. Desde 2010, estabelecimentos comerciais são obrigados por lei federal a deixar um exemplar à vista dos clientes. Nunca vi, em loja nenhuma, nunca me foi oferecido, nunca vi exposto. Tem o meu código. Quando eu não estou satisfeito, eu vou, abro um processo, defesa do consumidor, quando acontece, como já aconteceu várias vezes. Entendeu? Só assim. Quando o pior acontece, os núcleos de defesa do consumidor são referência. O estado do Rio, por exemplo, tem 7 unidades, que só esse ano já realizaram mais de 116 mil atendimentos, com uma média de acordos de 80%. Os problemas variam de produtos defeituosos a quebras de contrato e mau atendimento. As operadoras de telefonia são as campeãs de reclamação. 7 delas estão entre as 10 empresas mais citadas. Os casos que chegam ao PROCON podem ser encaminhados para audiências de acordo ou ser tratados com representantes de empresas que trabalham no local. Mas tem consumidor que prefere outro caminho. Jefferson é formado em Direito e recorre diretamente aos juizados especiais cíveis. Foi assim, por exemplo, quando a geladeira da família apresentou defeito, ainda no período de garantia, e quando parte do teto de gesso de um dos quartos veio abaixo. Eu tento resolver administrativamente, junto com a loja, junto com o prestador de serviço, mas tem momentos que a gente não consegue resolver. Eu, particularmente, eu prefiro o juizado especial. Eu estou mais familiarizado com o juizado do que o PROCON. E o PROCON, aqui no meu bairro, por exemplo, o acesso não é fácil. Eu preciso me deslocar para o centro da cidade, enfrentar a fila do PROCON do que eu no próprio juizado distribuir ação, que a ação eu mesmo posso fazer ela em casa e chegar lá só distribuir, protocolar. Onde tem fórum tem juizado, não tem PROCON. Hoje, o Brasil é um país onde a população mais acessa ao Poder Judiciário no mundo. Nós temos 200 milhões de habitantes, 100 milhões de ações ajuizadas. É muito complicado saber exatamente quais são as ações de consumo, mas pode-se dizer com bastante segurança que a imensa maioria delas são ações de consumo e quase todas tendo o mesmo fornecedor no polo passivo, ou seja, ajuizadas ou contra seguradoras, ou contra bancos, ou contra planos de saúde, ou contra concessionárias de serviço público, né? Isso forma a grande massa do Poder Judiciário. A Anatel, a ANEEL, SUSEP, Banco Central, todos esses órgãos que atuam vigiando ou serviços regulados ou serviços públicos deveriam estar observando situações nas quais já existe, por exemplo, por parte do Poder Judiciário, uma consagração de que existe violação e reprimindo essas violações. Os PROCONs podem também, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, aplicar multas, resolver os problemas do ponto de vista negociado, né, e servir como um espaço para discussão e criação de soluções para esses problemas. Esse livrinho tem feito diferença nas relações de consumo no Brasil e principalmente para os consumidores, que ainda são considerados o lado fraco da moeda. E isso a gente comprova no dia a dia dos PROCONs Brasil afora. Depois de 25 anos do seu lançamento, o Código de Defesa do Consumidor está no centro de uma discussão. Ele deve ou não ser atualizado? E por quê? Para a internet nós não temos ainda essa proteção. Temos algumas leis que vieram depois do Código de Defesa do Consumidor que já amparam um pouco. Mas não está no Código e eu gostaria que estivesse. Gustavo lembra que existem inúmeros projetos de lei propondo alterações no Código. Eles prevêem questões como o superendividamento do consumidor, contratos na internet e os cadastros positivos, aqueles que traçam o comportamento financeiro dos consumidores. O problema no Brasil
não passa só pela questão do consumo. É que há uma série de assuntos que simplesmente não estão tratados na lei. Mas esses dois assuntos precisavam ser abordados para além das relações de consumo. O Brasil precisava ter uma lei sobre o superendividamento da pessoa física, seja ela consumidora ou não. O Brasil precisava ter uma lei sobre contratos eletrônicos, sejam esses contratos eletrônicos de consumo ou não. Aí não é uma questão de atualizar a legislação de consumo, é questão de tratar dessas questões em leis.